Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui na CATG Biotecnologia e hoje eu vou continuar conversando um pouquinho com vocês sobre algumas coisas básicas para laboratório. E o assunto de hoje é o primeiro vídeo, tá? Um pouquinho já mais específico sobre preparo de soluções. Então a gente vai ter uma série de vídeos, alguns aí, falando sobre como se preparar uma solução, algumas as maneiras mais adequadas, alguns vícios que a gente tem que não deve ter, enfim, né? Então, vamos ver aí desde do momento em que se propõe a fazer uma solução e tudo que a gente tem que fazer e se preparar para realmente fazê-la lá no final, tá bom? Então, vai ser uma série de alguns vídeos que vai estar dentro dessa lista de conhecimentos básicos para laboratório. Beleza? Então, vamos lá, olha só. O comando que eu recebi quando eu cheguei no laboratório era: prepara 100 ml de uma solução tampão de fosfato, né, tampão fosfato, 1 molar pH 7. Então, essa foi a informação que eu recebi. Então, meu chefe ou quem quer que seja chegou para mim, ou eu mesmo estava lá preparando os experimentos e vi que para fazer o que eu tinha que fazer, eu precisava desse tampão fosfato pH 7. Né? Bom, então assim, é, antes de qualquer coisa, gente, de qualquer coisa, você tem que verificar se você tem os reagentes adequados para fazer isso aqui, né? Porque não adianta. Se eu preciso do tampão fosfato, aí eu vou olhar, eu não tenho os reagentes para tampão fosfato. Então, não adianta de nada, né? Então, isso é fundamental, tá? Parece uma coisa meio óbvia, mas eu já vi acontecer de pessoas prepararem tudo, fazerem as contas e tá pronto a fazer o experimento, marcar o dia, chegar lá, não tem o reagente que precisa, né? Então, é importante, antes de qualquer coisa, você verificar se de fato tem. Então, assim, eu acho super indicado fazer uma espécie de checklist. Então, você olhar quais são realmente os reagentes, os recipientes, sabe? Todos os materiais que você vai precisar para fazer aquela solução. E aí você monta esse checklist e olha, antes de qualquer coisa, se realmente está tudo em ordem, tá? Então, é uma coisa muito básica de planejamento, mas que tem que ser feito, porque senão depois você pode acabar perdendo muito tempo com isso, né? Bom, então tá. Tampão fosfato, gente, é um nome genérico para uma série de tampões, tá? Que você pode fazer usando o íon fosfato, né? E existem vários pontos ali que você pode utilizar esse íon. O que a gente vai fazer aqui é um dos mais tradicionais, tá? Em laboratórios de biologia molecular, de laboratórios de saúde de forma geral, que é o tampão fosfato, em que ele vai fazer uso do fosfato de potássio monobásico e do fosfato de potássio dibásico. Então você tem aqui um ácido fraco, tá? Que é o fosfato de potássio monobásico. Por que ele é um ácido fraco? Ele libera hidrogênio em solução aquosa, né? E não libera todo o hidrogênio, ele libera uma parte do hidrogênio. Então, ele é um ácido fraco. E aí o que acontece? Quando ele libera um hidrogênio, vocês estão vendo que ele é o potássio, né? E aí ele tem dois hidrogênios e fosfato. Quando ele libera um desses hidrogênios, ele acaba se tornando o de baixo, né? Que aí ele vai liberar, ó, e aí o íon fica HPO4, né? E o de cima era H2PO4. Então, no que ele libera esse um hidrogênio, ele acaba se tornando essa espécie aqui de baixo, que vai ser exatamente aqui com a adição do sal, né, do potássio, ele acaba se tornando o potássio de fosfato dibásico. Tá? Então, esse de baixo é o dibásico. Na prática, um e o outro, eles são ácido e base conjugadas, né? Lembra desse conceito? Se não lembra, volta e dá uma olhadinha lá na aula sobre solução tampão. Eu falo sobre isso, tá? Conceito de ácido base, o que é um ácido conjugado, base conjugada. Então, os dois eles estão nesse sistema de ácido e base conjugado. E para fazer um tampão, gente, é isso que você precisa. Tá? Qualquer tampão que seja, você precisa do ácido e da sua base conjugada. E aí sim, né, com a combinação dos dois, você consegue chegar naquele pH que você precisa. Né? Outra informação que é importante toda vez que eu vou fazer um tampão é o pKa. O pKa, gente, ele é um número, um valor mesmo, que está relacionado com a força do ácido. Tá? Então, ele diz exatamente ali qual é o nível de força do ácido, por assim dizer. Na prática, ele diz o quanto de hidrogênio que vai ionizar realmente. Né? É uma medida relacionada a isso. Então, todo ácido tem um valor de pKa.
No caso aqui, o nosso ácido que a gente está usando para essa situação, para esse sistema, é o fosfato de potássio monobásico, que é esse aqui de cima. Então, o pKa dele é 6,86. Professor, como é que eu vou saber o pKa? Gente, Google. Você digita lá pKa do fosfato de potássio monobásico. Vai aparecer de cara, tá? Então, assim, isso aqui é uma informação que você busca por ela, tá? Botou na internet, você acha, né? Outra informação que a gente precisa para poder fazer, né, a solução tampão certinha. A gente precisa das informações sobre as massas moleculares, né? Então, qual é o peso molecular, a massa molecular dos seus reagentes. Então, a gente tem que saber essa informação para poder converter grama para mol e vice-versa, né? Aqui estão os valores, tá, específicos de cada um deles, né? E essa informação aqui você também pode procurar no Google, pode. Mas eu geralmente aconselho que no laboratório, na prática mesmo, você olhe na embalagem. Ó, eu até trouxe aqui algumas, ó, trouxe a embalagem desses dois. Ó. Esse aqui é o fosfato de potássio de básico, tá? Que é o de baixo aqui, né? E aí ele tem aqui, ó, PM, aí dá para vocês verem melhor, vou botar aqui pertinho. Né? Então ele tem aqui, ó, PM 174,18 gramas por mol, tá? Então tem escrito na embalagem, né? E aí foi o que eu anotei aqui, certinho? Se vocês olharem na internet, talvez esse valor seja um pouco diferente. Não sei, não olhei, tá? Mas se olhar lá na internet, você pode ter uma variação disso daqui. Então é interessante a gente sempre olhar o que vem na embalagem, porque é ele que de fato você vai estar trabalhando, né? Em alguns esse valor pode estar mais escondidinho, ó. Tem esse outro aqui, que esse aqui é o potássio de fosfato monobásico, né? E aí a informação dele está lá em cima no cantinho, não vai dar para vocês verem, nem que eu chegue perto, mas tem um número bem pequenininho escrito ali, ó, MW, né? Que é de Molecular Weight, né? Então ele tem ali o valor de 136,09 gramas por mol, tá bom? Então procure nas embalagens que realmente acaba sendo mais fácil de vocês terem o valor exato realmente daquele produto que você está trabalhando, tá? Então, no caso aqui da massa molecular, beleza? Esse outro dado aqui a gente vai precisar fazer a conta, tá? Então, só para facilitar a nossa vida, eu já botei que é 10 elevado a 0,14, né? É 1,38. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouco, tá bom? Então, assim, essas são as informações que a gente precisa para poder fazer, né, a conta do tampão. E que conta é essa? O que a gente tem que fazer, né, na ideia do tampão? Então, ó, eu tenho o ácido e a sua base conjugada. Então aqui, tem os dois. Acabei de olhar, né, mostrei para vocês, eu tenho os dois. Ótimo. O que eu faço agora? Eu preciso saber o quanto que eu uso de cada um, né, gente? Esse é o ponto. Então, quanto é que eu peso de cada um? E aí é que é o lance. A gente pesa grama, né? Você pesa na balança. Balança mede grama. Então, eu preciso chegar num valor em gramas de cada um dos dois para que eu possa realmente fazer a minha solução. Então, eu vou pesar quantas gramas de cada um dos dois. E aí é esse cálculo que se tem que fazer inicialmente. Tá? Então, o primeiro cálculo que a gente faz é buscar a quantidade de cada um deles que a gente tem que fazer. Gente, isso é antes de fazer qualquer coisa. Você não vai sair já pegando água, montando, não. Tá? Você faz essa conta, vê o quanto realmente você precisa, faz uma checagem, vê se está certo realmente aquilo, né? E aí depois você parte para a parte experimental. Não sai já montando bancada para fazer experimento que vai dar errado. Tá? Realmente a gente gosta de atropelar as coisas e depois não funciona. Aí não sabe por que não funcionou. Né? Então tem que se ter esse cuidado, beleza? Que conta que é que se faz? Bom, existe uma relação que é uma equação, a equação de Henderson, né, que ele dá a relação entre pH e pKa e a concentração do ácido e da base conjugada. Tá? Essa equação, vou botar ela aqui no cantinho, que aí vocês podem acompanhar. Ela diz que o pH ela é igual ao pKa mais o log base 10, né? Da concentração da base, certo? Que eu vou botar só B, dividido pela concentração do ácido, tá bom? Então, a base, no caso, é o sal, né? O sal que está associado ali à base, né? E aqui a concentração do ácido também é o ácido que você está usando. Aqui no nosso caso é um sal, mas né, é o ácido que você está considerando como ácido basal do seu experimento.
Então, essa é a equação que você tem que usar para conseguir chegar realmente no valor das concentrações de cada um deles, do ácido e da base, tá bom? Então isso aqui vocês podem procurar na internet, tem lá, existem variações dela que pode ser usada, enfim, né? Mas usando isso vocês conseguem chegar no valor. Então vamos lá, vamos fazer, né? As informações a gente tem, ó. Eu sei que pH que eu quero é 7, né? Aqui, ó, pH 7. Então eu vou lá e substituo na equação, ó, aqui 7, tá? Vou usar sem o ponto zero, só 7, é igual. O pK eu tenho também, 6,86, certo? E eu sei que isso mais o log da concentração da base dividido pela concentração do ácido, né, tem que dar 7. Então, essa é a minha equação. Tá somando de cá, eu posso passar esse 6,86 subtraindo, né? Então, se eu passo ele para lá subtraindo, vai ficar 7 menos 6,86, fazem a continha aí, vai dar 0,14, né? Isso é igual ao log da concentração da base dividido pela concentração do ácido, tudo bem? E aí agora, gente, você faz aquela regra para resolver logaritmo, né? Não sei se vocês lembram disso, mas quem não lembra, é só você pegar a base do logaritmo, que é 10, né? E aí você coloca que a base dele, 10, elevado a este número aqui, tá? Que é o que está igual na frente, vai ser igual ao que está dentro do log. Então, é 10 elevado a 0,14 é igual a essa relação dentro do log. Então, como é que fica? 10, ó, vamos pôr, elevado a 0,14 é igual ao que está dentro do logaritmo. O que está dentro do logaritmo é uma razão entre a base e o ácido. Tudo bem? Essa hora aqui tem uma galera que se perde, né? Então, se está na dúvida, vai dar uma olhada como é que resolve logaritmo, gente. Né? Então, isso aqui é um conhecimento básico, assim, de matemática ali, de ensino médio. Então, tem que pegar um pouquinho, né, dessa solução. Chegou nesse ponto. Eu sei que 10 elevado a 0,14 está aqui, ó, é 1,38. Já anotei, né? Então, isso aqui vocês usam calculadora científica, tá, gente? Você pega a calculadora, bota lá 10 elevado a 0,14. Vai dar exatamente não, vai dar aproximadamente 1,38. Então, isso aqui é 1,38. 1,38. Eu tenho a base sendo dividida pelo ácido. Eu posso passar o ácido para lá multiplicando, né? Então vai ficar vezes a concentração do ácido é igual à concentração da base. Fechou? Ó, temos essa relação aqui. Beleza? Gente, eu tenho duas variáveis, concentração do ácido e concentração da base. Como é que eu resolvo equações com duas variáveis? Você precisa de um sistema, eu preciso de uma segunda equação. A segunda equação ela é meio intuitiva. Qual foi a outra informação que o sistema aqui deu para a gente? Que eu preciso preparar uma solução fosfato 1 molar. Ele deu a concentração. Ou seja, a concentração aqui do ácido, né? Então a quantidade, né, do ácido, mais a quantidade da base, então somando aqui os dois, né? Ele tem que dar quanto no fim, em concentração molar? Tem que dar 1 molar, não é isso? Que é justamente o que ele está dizendo aqui. Ou seja, eu tenho uma segunda equação, que é A mais B igual a 1. Né? Então, nessa equação aqui, a gente consegue resolver a de cá. Porque o que a gente pode fazer? Eu posso isolar aqui, por exemplo, aí vai com vocês, né? Eu posso isolar, por exemplo, o B, né? E aí eu vou ficar, ó, que a concentração de B ela é igual a 1 menos a concentração do A. Só passei o A subtraindo para lá, né? Estava somando, passei subtraindo. Então, 1 menos concentração de A. Então, essa informação, ó, B, eu vou usar, aqui, eu vou usar aqui, vou substituir. Então, eu vou ficar aqui 1,38A é igual a 1 menos A. Por que 1 menos A? Porque isso é exatamente o que vale B, né? Eu substituo B por 1 menos A. Certinho? Então, cheguei na minha equação agora que tem apenas uma variável, que é o A. Passo esse A para lá, somando, né? Então, eu vou ficar que, ó, 1,38A
mais, que aí ele vai para lá, A, bom, mais A é mais 1A, né? Então vai ficar, somando 1,38 mais 1, vai ficar 2,38 concentração de A é igual a 1. Ó, esse passo quem se perdeu, eu só passei esse para lá somando. Tá? Quando eu somo qualquer coisa de A mais 1 de A, você soma 1, né? Então 2,38A, né? Tá aqui. E isso é igual ao que sobrou de cá, que é esse 1 aqui. Então, 2,38A igual a 1. Para resolver isso é só passar o 2,38 dividindo, né? Então, A é igual a 1 dividido por 2,38. E aí você faz aqui na calculadora e vai dar exatamente... Eu tenho que fazer. Deu quanto aí? Faz para mim, tio. Quanto? Pode falar. 1 dividido por 2,38. Ó, e aí vai dar 0,42. Fechou? E arredondando, né, gente? Se eu tenho esse valor para o A, achar o B ficou fácil, né? Por quê, gente? Eu sei que o B é 1 menos isso aqui, né? Então, 1 menos isso aqui vai dar exatamente, cadê o Bzinho aqui? 0,58, né? Então, eu tenho o valor de A e eu tenho o valor de B. E aí eu pergunto a vocês, qual é a unidade dessas duas coisas aqui? A unidade, gente, é a mesma que eu usei na concentração para somar aqui, ou seja, é 1 molar, né? Então, aqui é 0,42 molar e aqui é 0,58 molar. Mols por litro, né? Quem não lembra em molar, é isso, é mols por litro. Tá bom? Então, essa é a concentração que o A deve estar, essa é a concentração que o B deve estar. Difícil? Se perderam? Ficaram aí alucinando? Não, né? Tudo certo? Botem um molar aí, ó. Vou até pôr aqui para ninguém esquecer, tá? Ó, o que é importante aí, tá? Aqui, molar. O que é importante? Cheguei nas concentrações. Não acabou, gente. Para você fazer a solução, você não pesa mol. Como é que eu peso mol? Não dá. Mol é quantidade de molécula, né? De matéria ali. Eu vou contar? Vou chegar molécula por molécula? Isso não existe, né? Então a gente pesa com balança. Você pesa com massa, né? Com grama e tal. Então, antes de você ir para a bancada e já ir fazendo as coisas, você precisa fazer uma conversão disso aqui para grama, né? Eu tenho o valor em molar. Eu depois preciso agora fazer essa conversão para gramas. Só que isso só no próximo vídeo. Beleza? Senão vai ficar muita coisa, tá? Então, acho que já deu por hoje, por essa pegada aqui. Próximo vídeo a gente continua daqui. A gente continua desses valores e aí eu mostro para vocês como que eu passo isso para gramas, para aí sim a gente ir para a bancada preparar essa solução, tá bom? Então, é isso aí por hoje. Muito obrigado, gente. Até a próxima.